Olá, estudantes do curso técnico em administração. Vamos para a nossa quarta aula, falando sobre administração financeira. E o objetivo dessa quarta videoaula é apresentar o conceito de plano de negócios, simular a elaboração de um orçamento, apresentar informações sobre contas de pessoas físicas e pessoas jurídicas e, por fim, iremos realizar uma grande revisão dos conteúdos que nós estudamos nessas 4 aulas. Espero que vocês possam aproveitar bastante esses conhecimentos e que possamos juntos aprender em mais uma aula. Inicialmente, nós vamos falar sobre a elaboração de um orçamento. Nós vimos em aulas anteriores o que era um orçamento. E aqui nós vamos simular, através de algumas informações, alguns dados já elaborados, como que seria a construção de um orçamento, para que vocês possam ter uma noção um pouco mais ampla de como ocorre a elaboração desse documento tão importante. Como nós estávamos conversando em outras aulas, o orçamento ele é uma projeção para que a gente possa prever o que vai ocorrer em nosso planejamento financeiro no decorrer de 1 mês, 2 meses. E aqui nós vamos projetar um período de 6 meses, com alguns dados fictícios, para que a gente tenha uma noção de como seria esse planejamento do nosso orçamento. E relembrando algumas informações, em algumas aulas anteriores, nós fixamos o nosso custo fixo em R$24 mil, quando nós falamos lá da construção de um espaço, de um espaço maior, para que a gente possa fazer 10 mil ovos de Páscoa. Então, o nosso custo fixo vai ser somente do aluguel. Nós sabemos que existem outros custos fixos, mas aqui, para nível de simulação, nós vamos apenas se ater ao preço do aluguel, que é de 24 mil. E nós vamos produzir 10 mil unidades de ovos de chocolate. Relembrando também, um desses produtos, chocolate ao leite, é responsável por 40% dos custos. E os outros 3 tipos por 20% cada. Na aula que nós vimos lá atrás, nós vimos o exemplo do chocolate ao leite, que teria gastos variáveis de aproximadamente R$ 10.700. Então, nós vamos considerar agora que o chocolate ao leite será vendido por cada um R$10 a unidade. Aqui é um demonstrativo das informações de receitas, custos variáveis, custos fixos, vinculados ao chocolate ao leite. Nós podemos observar que chocolate ao leite, na sua finalização da produção, lá no 6º mês, ele apresentou, nos 2 primeiros meses, em função dos custos, um prejuízo de R$ 1.600 em cada mês. Então, a gente vê aqui um prejuízo nos 2 primeiros meses. No 3º e 4º meses, nós tivemos também prejuízo de R$ 3.650 e de R$ 3.900, respectivamente.
Ou seja, 4 meses praticamente de prejuízo. No quinto mês, a empresa já apresenta um lucro de R$ 5.100. E no último mês, um lucro de R$ 35.350. Então, se nós considerarmos os meses que foram lucrativos e os meses que geraram prejuízo, fazendo aí um balanço entre eles, considerando as receitas, os custos variáveis e os custos fixos, nós vamos observar que tudo está totalizando um lucro provável no orçamento de 19.700. Ou seja, se nós pegarmos todas as nossas receitas, que foram aqui as vendas, 10 mil mais 30 mil, 40 mil. Os nossos custos variáveis que nós tivemos, aqui só para explicar essa tabela, aqui é o valor total dos custos variáveis e aqui é a discriminação de cada valor, de cada custo variável. Aqui o valor total dos 6 meses. Então, se nós considerarmos, nós vamos ver que nós tivemos um lucro no nosso resultado final de 19.700. Então, isso aqui é para vocês verem, repetindo, a importância da elaboração de um orçamento. Mesmo que a empresa inicie tendo um prejuízo, quando se iniciam as vendas, a empresa começa a ter lucros. E aí esses lucros têm por finalidade e objetivo cobrir os custos fixos e variáveis, gerando assim um lucro. Então é sempre importante ter essa atenção, porque a empresa ter prejuízo não significa que ela vai ter prejuízo sempre. E aí a importância do planejamento e da elaboração de um orçamento. Aqui nós vimos, né, a produção de chocolate ao leite. Agora, vamos para a simulação do chocolate amargo. Como a empresa ela vende outros tipos de chocolate, e aí nós vamos considerar que esses outros tipos de chocolate eles vão ser vendidos a R$ 7,00 a unidade e que nós produzimos 2.000 unidades para fabricação e para venda. Então, nós podemos observar na tabela 10.2 que aquela mesma situação aconteceu. No início, a produção do chocolate teve prejuízo, porém, a partir do quinto mês, quando os chocolates começam a ser vendidos, a empresa começa a ter lucro, finalizando com o lucro de R$ 3.880 na produção do chocolate amargo. Então, repetindo, aqui são as receitas, o somatório das receitas, 14.000. Os custos variáveis, 5.320, distribuído em matéria-prima, açúcar e leite, embalagem, mão de obra e outros. Os custos fixos, de 20%, foram distribuídos nesses meses. E, por fim, o nosso valor final. Então, o lucro de R$ 3.880. Para a produção do chocolate branco, nós tivemos a mesma situação até o quarto mês de prejuízo, e quando as vendas se iniciaram, nós tivemos o mesmo lucro de 3.880. Então, essa situação nós vamos verificar em todo o início de produção, porque ainda não estão sendo vendidos os produtos. Então, você começa tendo o que a gente denomina de prejuízo, mas lá na frente vem o lucro. Nosso chocolate diet,
que seguiu a mesma linha e que também teve a sua lucratividade em 3.880. E agora nós vamos ver essa tabela final, que são todos os dados a respeito de a nossa produção de chocolate. Então aqui a gente tem uma projeção do que a gente gastaria e se nós teríamos lucro ou prejuízo, em quais meses, para que a gente pudesse produzir ovos de Páscoa. Isso aqui é interessante porque existem muitos microempreendedores, muitas pessoas que às vezes trabalham em épocas como essa de Páscoa. Então a pessoa já pode no início do ano fazer uma projeção do que ela vai gastar e dos seus lucros, do que ela vai ter de lucro pós-Páscoa e outras datas comemorativas, que existem muitas pessoas que trabalham vendendo produtos em datas comemorativas. Então você consegue fazer essa projeção. E aqui a gente vê que na produção de todos esses chocolates, a empresa ela teve um lucro de 31.340. Tiveram aí a sua receita de 82 mil, os seus custos variáveis de 26.660 e os seus custos fixos de 24 mil, que isso foi justamente o nosso valor total de aluguel. Então, durante esses 6 meses, naquela fabricação dos chocolates e a venda, a empresa lucraria 31.340. Então, essa ação, essa atividade da empresa seria bastante benéfica. Então, a empresa poderia tranquilamente atuar nessa venda de chocolates, que ela teria aí um valor considerável na sua projeção. E aí, o que acontece? Podem acontecer de ter valores que se modifiquem no decorrer do caminhar, mas a empresa ela já consegue ter uma projeção do seu valor final. Esse valor ele pode ter uma variação, mas com certeza não vai ser um valor exorbitante. Porque a empresa está trabalhando justamente na época de Páscoa. Então a gente sabe que esses produtos eles vão ser fabricados e eles vão ser vendidos. Se em algum momento precisar fazer promoções, fazer liquidações, a empresa vai ter essa visão de quanto ela pode perder aqui no seu faturamento final. Essa é a importância da gente realizar o nosso orçamento. Agora eu vou falar sobre uma coisa muito importante. Eu comentei em alguns momentos durante a aula, mas nessa última aula eu quis trazer isso de forma mais explícita para que a gente entenda a importância de nós que iremos trabalhar na parte financeira, como gestores financeiros dentro de uma empresa, de mostrar para os donos, para os sócios, a importância de separar conta de pessoa física e conta de pessoa jurídica. Repito, muitas empresas, principalmente os pequenos empreendedores, eles não fazem essa separação. E isso pode prejudicar tanto eles como pessoa física, como as suas empresas. Nós vamos observar aqui a importância de fazer essa separação. Então, primeiro, cuidar da saúde financeira de uma empresa não é uma tarefa fácil. Como nós já estamos aqui estudando, nós vimos quantas coisas que são necessárias
para trazer bons resultados e que a gente faça de forma assertiva essa saúde financeira. E para que isso aconteça, é preciso tomar uma decisão muito importante no setor corporativo, que são dentro das empresas. Separar as finanças pessoais das empresas. Muitos empresários eles tomam as decisões erradas acreditando que podem corrigir as contas do negócio aplicando seu próprio dinheiro ou, em outros casos, retirando o que é do fluxo de caixa da empresa para que possam utilizar na sua vida pessoal. Então, todas as duas ações, elas não são decisões certas. Nem o empresário tirar do dinheiro dele no momento em que a empresa está passando por dificuldades, assim como também ele, quando está passando pelo seu momento de dificuldade, retirar dinheiro da empresa. Então, é para isso que existe o Prolabore. O Prolabore ele é um valor que é retirado para os sócios, para o proprietário, para essas pessoas que estão envolvidas na empresa. E dentro dos custos da empresa está esse valor de Prolabore. E os proprietários, eles têm que aprender a viver com esse valor, para que eles não venham a prejudicar a saúde financeira da empresa. Então, as suas contas, que é o próximo tópico que a gente vai falar, as suas contas, eles precisam ser separadas. E quando a gente fala contas, é contas mesmo. A empresa tem a sua conta de pessoa jurídica e os seus proprietários têm as suas contas de pessoas físicas. E aí a gente vai falar aqui algumas consequências de misturar as duas finanças. Primeiro, as contas maquiadas, ou seja, nós, administradores financeiros, vamos fazer todo tipo de cálculo e, por fim, nós não vamos conseguir encontrar valores que batam. Por quê? Porque as contas ficam maquiadas, porque está sendo paga coisas, despesas pessoais ali dentro da empresa. Então pode-se ter um problema em períodos futuros, quando for haver uma retirada, e isso pode comprometer o negócio. Então, repito, é fundamental que as retiradas sejam feitas nos seus devidos períodos. A falta de transparência nas contas, principalmente para quem deseja apresentar o seu plano de negócio para prospectar outras empresas. Nós vamos falar mais à frente sobre o plano de negócio. E vocês vão ver a importância da parte financeira de uma empresa dentro do plano de negócio, para que a gente possa apresentar a nossa empresa e conseguir recursos para que ela seja financiada, ou que a gente vá atrás de sócios, pessoas que queiram investir na empresa. Então, quando você não faz esse planejamento financeiro de forma correta, fica difícil você ter uma transparência. Como é que você vai apresentar uma conta com dados que não são reais? Por quê? Porque toda hora entra e sai dinheiro para coisas pessoais. O empresário ele se torna refém de um dinheiro que entra para a empresa na sua vida pessoal, criando dificuldades quando falta valores em uma das duas pontas. Então, o empresário acostuma tirar da empresa e a empresa acostuma utilizar o da empresário. Quando algum dos dois tiverem falta, ou até mesmo os dois, isso vai gerar um problema, tanto na vida pessoal do proprietário, quanto na empresa. Então, é fundamental essa separação. Dívidas corporativas ou particulares que podem virar uma bola de neve. Esse daqui é o ponto primordial. Imagina que uma pessoa física faça uma conta num valor, vamos dizer, alto, e comece a pagar com o dinheiro da empresa. Ou seja, essa dívida se torna da empresa. E por algum motivo, às vezes até por falta de dinheiro mesmo, ele não paga aquela conta. Vamos dizer que no momento de pagar, a empresa está passando por um momento de dificuldade, ele não paga. E aí na sua vida pessoal, aquilo ali vai virar
uma bola de neve. E aí você começa a tirar dinheiro da empresa para tentar cobrir os juros, para tentar sanar aquela pendência que muitas vezes não consegue ser sanada. Então você se prejudica e acaba prejudicando a empresa. Então essa separação ela é fundamental. É super importante frisar para proprietários que essa separação ela é necessária. Muitas vezes não vai ser feito de forma imediata, como eu relatei para vocês. Eu tenho uma grande experiência em muitas empresas, pequenas empresas, onde eu já trabalhei, já atuei, e realmente é um processo que nós temos que fazer para que mostrar a importância dessa separação. Aqui são alguns passos para o sucesso do financiamento de um empreendedor, do financiamento de um empresário, todas as pessoas que têm uma empresa. Então, se você não separar o dinheiro de conta física e pessoa física, fica difícil fazer isso que a gente vai falar aqui. Faça um diagnóstico real das suas finanças pessoais e da saúde financeira da empresa, e tenha sempre relatório de ambas. Então, organize tanto as suas contas pessoais como a da empresa. Tenha planilhas, tenha sistemas que você achar mais fácil de utilizar, mas tenha um controle, um diagnóstico de como está a sua vida, as suas finanças pessoais e a da sua empresa. Defina um prolabore e planeje as suas retiradas regulares para a sua conta pessoal. Ou seja, como eu falei aqui, o prolabore é o valor que o sócio retira para ele viver da empresa. É os seus lucros ali, do fruto do seu trabalho, ou do seu investimento naquela empresa. Então ele precisa aprender a viver daquele valor. Tem as épocas em que ocorrem essas retiradas e os sócios precisam aprender a viver desse valor. Separe as contas bancárias e não utilize de maneira inadequada qualquer uma delas. Então separe as contas e tenha o controle das suas contas. Procure não utilizar de forma inadequada, procure não emprestar as suas contas, seus cartões de crédito. Por quê? E às vezes a gente fala isso, parece besteira, mas não é só pela questão dos problemas que podem vir a acontecer entre uma pessoa e outra, mas até a níveis fiscais. Por exemplo, você tem ali um ganho de 10 mil reais todo mês. E você começa a passar no seu cartão de crédito várias coisas de pessoas, amigos, ou utilizar a sua conta bancária, e de repente a Receita identifica que você está tendo uma movimentação ali de 30, 40, 50 mil reais, fora da sua realidade. E aí você tem que prestar conta. Por quê? Porque para a Receita ela entende, se está na sua conta, se está no seu cartão, é seu. Então, você que tem que justificar. Então, não utilize de forma inadequada as suas contas, os seus cartões. Aqui, repetindo, separe as despesas pessoais daquelas que são do negócio, mesmo que você exerça a sua atividade na sua residência. Então, se você exerce a sua atividade dentro da sua residência, tudo vai estar dentro dos seus cálculos. Você vai ter um valor de energia da sua conta de energia que será para o seu trabalho e outro que você irá tirar do seu bolso. Você vai ter um valor de conta de água que você vai retirar da empresa, que é uma água que você utiliza para o seu trabalho, e um determinado valor que você vai utilizar por ser morador. Mas isso tem que ser separado e organizado quando você for fazer o seu planejamento dos seus custos fixos, dos seus custos variáveis. Tenha uma ferramenta de gestão financeira e siga à risca o planejamento. Existem várias ferramentas hoje em dia, inclusive gratuitas, na internet, planilhas, até mesmo, é uma coisa antiga, mas até mesmo um caderninho você pode utilizar. Não é a melhor, que deixe bem claro, não é o melhor recurso. Hoje existem vários softwares gratuitos, aplicativos de celulares,
você consegue fazer toda essa gestão tranquilamente. Então, através desses softwares, você tem informações mais precisas. Mas é importante fazer essa gestão financeira. Vamos agora falar sobre o plano de negócio. O que é o plano de negócio? O plano de negócio ele é um documento que se elabora geralmente antes de iniciar as atividades, mas pode ser elaborado também após a empresa ter iniciado, onde você vai fazer toda uma análise, como vocês podem observar aqui nessa figura, da empresa. Então você vai fazer toda uma análise da empresa, do início ao fim, vamos dizer assim, né? Porque você vai analisar cada parte da empresa. Então, como a gente vê aqui, o resumo executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, construção de cenários, avaliação estratégica, avaliação do plano. Você vai fazer um apanhado geral da empresa, para que você veja a viabilidade ou não de iniciar essa empresa. Aqui a definição: o plano de negócio é um documento que demonstra a viabilidade de mercado e financeira de um empreendimento, visando conseguir apoiadores e financiadores para o negócio. Ou seja, quando você vai em busca de um sócio, de alguém para... Às vezes você não tem dinheiro, vamos dizer assim, capital, mas você vai atrás no banco ou em outros lugares, você vai levar esse plano de negócio para que você consiga vender a sua ideia, mostrar para alguém que vale a pena abrir aquele negócio. Ou se for um negócio que já está aberto e você decidiu fazer o plano de negócio, para mostrar que é viável manter aquele negócio aberto. Então, o plano de negócio, ele mostra tudo da empresa. Nós vamos ver aqui os vários tópicos que são abordados no plano de negócio, porém nós vamos se ater apenas ao financeiro e vocês vão ver a amplitude que é o plano de negócio. E a essência desse plano de negócio é justamente mostrar a importância ali da empresa e o seu potencial. Por que fazer um plano de negócio? Aquela tecla que a gente vem batendo muitas vezes: planejamento. Imagina que você deseja construir uma casa, organizar uma festa, viajar para o campo ou para o litoral. Com certeza sua intenção é de que tudo dê certo. Mas para que isso ocorra, é necessário fazer cuidadoso planejamento. E é justamente isso. Você abre uma empresa, então você abre acreditando que ela vai dar lucro e que vai ter sucesso financeiro, né? Que ela vai crescer e assim consecutivamente. Então a gente imagina que a empresa vai alavancar. Ninguém abre uma empresa para ela falir. E o planejamento, que é esse plano de negócio, ele é fundamental para isso, para você ter uma noção mais ampla da empresa. Através do plano de negócio, você pode conhecer e identificar as oportunidades de mercado, explicar como se pode aproveitar e ganhar com a oportunidade identificada, definir o cliente e o produto ou serviço que você quer ofertar, conhecer a melhor maneira de fazer, ou seja, qual a melhor maneira de você fazer aquilo que você está se dispondo, prever riscos e problemas, estimar o lucro a curto e a longo prazo, prever as necessidades financeiras e de caixa. Então, vocês podem observar que o plano de negócios está totalmente ligado à administração financeira, ao gestor financeiro, que você tem que prever tudo isso. A empresa ela não consegue dar um passo, nem mesmo iniciar, sem dinheiro. Então tem que haver essas previsões para que você possa saber quanto que é necessário para expandir, quanto que é necessário para manter a empresa. Todas essas informações são fundamentais e o plano de negócio te ajuda a visualizar essas informações.
Aqui são algumas fases do plano de negócio: sumário executivo, análise de mercado, plano de marketing, plano operacional, plano financeiro, análise de cenários e, por fim, análise de estratégias. Então, você vê que o plano de negócio ele é bem amplo. Análise de mercado, só falando aqui por alto, é você ter uma noção, como a gente falou lá na nossa precificação, quando a gente estava falando sobre preços, a importância da gente saber o mercado em que a gente vai atuar, como é que ele funciona, questões de preços. Então você tem que fazer toda uma análise de mercado. Quem são os seus potenciais clientes, quem são os seus potenciais concorrentes. Tudo isso está dentro da análise de mercado. Plano de marketing. Como que você vai divulgar o seu produto? Aonde você vai divulgar o seu produto? Quais as formas que vão ser feitas? Através de internet, através de televisão, rádio, e aí você vai traçar o seu plano de marketing. Seu plano operacional, como é que vai acontecer, como é que vão funcionar, quantos funcionários você vai precisar para que o seu negócio funcione, maquinário, todas essas informações estão ligadas à questão do plano operacional. O tão importante e que a gente vai dar mais atenção, o plano financeiro, de você estimar custos fixos, custos variáveis, de você planejar quanto que vai ser gasto na abertura, se vai ter lucro, se não vai ter lucro. Uma outra parte do plano de negócio, análise de cenários. Então você vai fazer uma análise, o próprio nome já diz, de possíveis cenários, tanto positivos quanto negativos, para que você já possa se precaver diante desses cenários. Se eles acontecerem, ótimo. Se eles não acontecerem, você também já está ali, né, tranquilo. E a análise de possíveis estratégias para que o seu negócio funcione. No plano financeiro, nós vamos ver que vários pontos são abordados dentro do plano de negócio. Nós vamos ver que estimativa dos investimentos fixos, capital de giros, investimentos pré-operacionais, investimento total, estimativa do faturamento mensal, estimativa do custo unitário de matéria-prima, materiais diretos e terceirizações, estimativa dos custos de comercialização, apuração do custo dos materiais diretos e ou mercadorias vendidas. Então, todas essas informações aqui têm um grande valor para que você faça o planejamento financeiro da empresa dentro do plano de negócio. Cada uma dessas informações elas vão ser organizadas minuciosamente para que você feche o plano de negócios com uma visão ampla do resultado final dessa empresa. Estimativa dos custos de mão de obra, e aí entra custos fixos, custos variáveis. Estimativa do custo com depreciação, estimativa dos custos fixos operacionais mensais. DRE, que é demonstrativo de resultados. Indicadores de viabilidade, se é viável ou não. Um exemplo, vamos supor aquela empresa de chocolate. Será que é viável você produzir chocolates na época da Páscoa? E aí, através de todos aqueles cálculos que nós fizemos, através desses indicadores de viabilidade, você consegue visualizar se sim ou se não. Ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade, prazo de retorno do investimento. Então, tudo isso são informações que estão no plano financeiro e que permitem ao empresário, ao empreendedor, ter essa visão ampla do negócio, de como vai estar a situação financeira da sua empresa ali de forma simulada. Então, dá para você ter uma visão de como seria. E aí, quando você vai buscar recursos, você tem isso de forma mais clara. Então, se alguém falar, qual o motivo de eu investir nessa empresa? Qual o retorno que eu vou ter? E você consegue dizer, não, essa empresa ela vai dar um faturamento de aproximadamente tanto,
baseado em tantas vendas, porque nós temos tais potenciais clientes. Então você tem todas essas informações que você consegue passar tranquilamente para uma pessoa que te pergunte isso e você tem isso em mãos. Imagina você agora ter uma grande ideia, aparece um investidor e fala, olha, eu tenho um valor considerável, mas eu queria saber qual vai ser o meu lucro com essa empresa. E você nunca fez um plano financeiro, como é que você vai dizer para ele? Né? Mesmo que você diga de cabeça, ele não iria acreditar, porque imagina como eu vou investir um dinheiro numa empresa que eu não tenho certeza, com dados reais, que ela vai me dar um retorno. Então, o plano de negócios da empresa, e principalmente esse plano financeiro, é para mostrar todos os custos que a empresa vai ter e que essa empresa vai dar retorno para esse investidor. E agora é hora da revisão. Vamos aqui fazer uma revisão de tudo que nós vimos nessas 4 aulas. E é muito importante, gente, que vocês não se atenham apenas à nossa aula, que é um tempo curto, mas que vocês olhem os materiais, que vocês pesquisem outras videoaulas sobre o assunto. Hoje nós temos a tecnologia que nos permite alcançar o conhecimento de forma mais ampla. Então não se limite apenas a essa videoaula. Vocês podem ir em busca de mais materiais para cada informação dessas que nós estamos aqui aprendendo. Nós falamos inicialmente sobre a administração financeira, o que é a administração financeira, trouxemos o conceito da administração financeira, falamos sobre a importância da administração financeira dentro da pequena ou da grande empresa. Relatamos que a administração financeira ela veio para fazer a gestão dos recursos financeiros na empresa e que o principal objetivo é fazer com que a empresa tenha lucro e aumente os ativos dos seus donos. Então, isso é fundamental. A administração financeira ela vem com esse papel de auxiliar nesse crescimento da empresa e na maximização do valor para os acionistas, dos seus produtos e valor final da sua empresa. Nós falamos sobre o profissional de finanças. Então, quem é o administrador financeiro? Aquele profissional que veio contratado para monitorar o dinheiro da empresa, o capital, para controlar ali os gastos, para saber aonde investir os seus dinheiros. Então, o administrador financeiro ele é alguém que vai estar ali ligado à alta gestão da organização, auxiliando na tomada de decisão, levando informações que sejam relevantes para esses gestores, para que eles possam tomar as melhores decisões. Então, o profissional ele é um profissional fundamental para toda empresa. O gestor ele vai trabalhar muito com a parte estratégica do negócio e vai atuar de forma que a empresa tenha lucros. Algumas características que nós falamos aqui do administrador financeiro, e aí eu repito, como eu falei lá na primeira aula, vocês, técnicos em administração, que pretendem atuar no ramo financeiro, se tornarem gestores financeiros, busquem essas características, aquelas que vocês já têm, ótimo, e aquelas que vocês ainda não têm, vão em busca, porque nós sabemos que todos nós podemos ser grandes profissionais na área administrativo-financeira. Então, conhecimento das leis empresariais, respeito à ética profissional, compreensão das exigências fiscais, visão estratégica, foco em liderança, conhecimento de informática, inteligência emocional, habilidades matemáticas
e a percepção da necessidade de soluções completas. Aqui algumas características do administrador financeiro. Quais as atribuições desse administrador? Ou seja, obter recursos financeiros, administrar a utilização desses recursos financeiros e aplicar os recursos financeiros excedentes. Então, essas são as três principais atribuições do administrador financeiro. Porque para que a empresa possa funcionar ou expandir, a obtenção de recursos é fundamental. Então, a empresa tem que encontrar formas de captar recursos, de ganhar dinheiro. A forma como você vai utilizar esse dinheiro com as compras de matérias-primas, aquisição de máquinas, equipamentos, pagamentos de salário, isso também é fundamental e tem que ser feita uma gestão eficiente. E isso é uma atribuição do administrador financeiro. E aplicar os recursos excedentes. Não adianta a empresa ter uma sobra de dinheiro, mas não ser bem investido, porque esse dinheiro ele acaba perdendo o valor com o tempo. Se você deixar o dinheiro mal investido, a longo prazo, o dinheiro ele pode perder o seu valor. Então, às vezes, a empresa tem um valor excedente e deixa ali 5 anos numa aplicação que não está rendendo nada, esse dinheiro ele pode perder o valor, sendo que a empresa poderia estar fazendo os investimentos para o seu crescimento. Então, essa é a importância. Outro assunto que nós falamos foi sobre o planejamento financeiro. E, novamente, a gente bateu, no decorrer das aulas, muito nessa tecla da importância de fazer um planejamento financeiro e, principalmente, de seguir esse planejamento para que se tenha sucesso nas atividades da empresa. Então, sempre muito cuidado. Nós sabemos que finanças é algo muito delicado, então é muito importante você ter detalhado cada valor que entra e cada valor que sai. Repito, para uma pessoa que trabalha na empresa, R$10 pode ser um valor insignificante. Mas para o administrador financeiro, esse valor ele é relevante. Então, é sempre importante que você tenha cada gasto, cada recurso que entra, que sai, organizado, feito um planejamento, para que você saiba exatamente quanto que você está gastando, se a sua empresa está tendo lucro, se a sua empresa está tendo prejuízo, em qual momento você precisa fazer uma administração, uma gestão desses recursos, se é necessário ir atrás de fornecedores para pedir um prazo, se é necessário ir atrás de clientes para antecipar pagamento. Então, tudo isso você consegue visualizar através do planejamento. Falamos sobre o orçamento, que é uma projeção de receitas e gastos, uma organização elaborada para determinado período de tempo. Falamos também que dentro do orçamento você consegue fazer o cálculo da receita e dos gastos que a empresa vai ter. Nessa aula, inicialmente, nós fizemos uma simulação de como se elabora um orçamento. Então, vocês conseguiram ver que dentro desse orçamento você consegue ter essa visão mais ampla dessa organização das receitas, dos gastos. Então, é fundamental elaborar um orçamento para que você tenha essa visão. Falamos sobre a importância da geração de receita e o quanto é importante fazer de forma organizada a obtenção desses recursos. Nós vimos que geralmente as empresas elas têm menos recursos entrando, vamos dizer assim, vou exemplificar melhor, os recursos que entram,
eles geralmente vêm de uma fonte ou duas, e os gastos, que são as despesas dos desembolsos, eles são bem maiores. Então, a importância de você ter essa entrada de recursos muito bem planejada e você sempre analisar se está sendo viável, se está trazendo um resultado positivo, trazer ideias de sucesso para que possa agregar a empresa, para que possa aumentar essa entrada de receitas. Então, isso é fundamental dentro de uma empresa, principalmente para os administradores financeiros. Outra informação importante foi a respeito dos desembolsos, que é justamente os pagamentos que são realizados. Nós vimos que existem muitos tipos de pagamento. Então, aqui nós temos aluguel, seguro, alimentação, transporte, salários, tudo isso são gastos, são desembolsos. E como nós podemos ver, que eu acabei de comentar, a questão de que nós temos poucas entradas, poucas receitas e muitos desembolsos. Então, a importância de fazer uma boa gestão dessas receitas e dessas despesas que são os desembolsos. Falamos também sobre a diferença de custos e despesas, lembrando que os custos são todos os gastos que estão relacionados à produção e já as despesas são os gastos que não estão relacionados à produção. Eles estão somente relacionados à administração da empresa. A empresa, para funcionar, ela precisa ter essa parte administrativa. E para essa parte administrativa funcionar, ela não pode depender de... Ela tem despesas, ela não pode depender da linha de produção, porque elas já são despesas que mesmo que a empresa não produza nada, essas despesas elas já irão ocorrer. Então, e os custos não, os custos eles estão diretamente ligados, como nós vimos lá na produção dos chocolates. Nós tivemos, quando nós fomos fazer o orçamento, os custos de cada coisa ali para elaborar aquele chocolate. Então, esses são os custos, porque estão diretamente ligados à produção de chocolate. Nós vimos também as classificações dos custos, custo direto e indireto, que está ali ligado ao produto, e custo variável e fixo, que está ligado à produção. Então, é outra coisa, outra informação super importante, os custos direto e indireto, custo fixo e variável. Lembrar sempre de fazer uma gestão eficiente desses custos e principalmente do conceito de cada um, para quando você é administrador financeiro, for fazer o lançamento nas suas planilhas, no seu sistema, você lance tudo no local correto, para que não tenha cálculos futuros que venham a prejudicar o seu resultado final. Então é muito importante ter esse conhecimento dessas classificações. Aqui a gestão desses custos, então é outra informação importante. Fazer a gestão dos custos fixos e custos variáveis de forma eficiente. Esses 4 custos, eles precisam ser muito bem gerenciados. Classificar os custos e despesas em fixos e variáveis. A gestão de custos deve ser feita de maneira eficiente, contribuindo para a saúde financeira da empresa, e todo gestor precisa estar inteirado sobre esses custos, os gastos, para que possa alcançar uma boa lucratividade dos negócios da empresa. Nós falamos sobre a formação de preço, que hoje ela não está ligada apenas à empresa, mas
assim há dois fatores, ao mercado e à empresa. E a interseção entre esses dois fatores é que vão proporcionar uma formação de preço de qualidade, onde a empresa consiga vender e lucrar. Definimos o que é preço, que o preço nada mais é do que o valor que o produto ou serviço deve ser vendido, considerando os custos variáveis, os custos fixos proporcionais e o lucro líquido estimado. Então, é fundamental se chegar a um preço que os nossos clientes estejam dispostos a pagar por ele e um preço que possa cobrir os custos fixos e variáveis para que a empresa obtenha lucro. Nós falamos o que considerar para a definição do preço, os custos fixos e os custos variáveis e principalmente os fatores mercadológicos, que são aqueles fatores externos. Temos que levar em consideração o tempo em que a empresa atua, a marca, a quantidade de clientes que a empresa já detém. Então, tudo isso são fatores externos que vão estar ligados à definição do seu preço final. Falamos também do lucro, que é algo fundamental para a empresa. Então, o que é o lucro? É o valor que sobra entre o preço de venda e todos os gastos que nós tivemos. De forma simples é isso. Quando você vende um produto, você tem que tirar os seus gastos e o seu lucro. Então, o que sobra ali entre o preço de venda e os gastos é o seu lucro. Sabemos que nesse meio tem várias coisas, como a gente vem aqui discutindo, que podem influenciar nesse lucro, e o lucro também ele é visto como uma forma de saber se a empresa está dando sucesso ou não. Se a empresa não estiver gerando lucros, não tem por que você manter uma empresa que não gera lucro. Então é fundamental que a empresa gere lucro. Falamos sobre o markup, que é uma forma de precificação com base no custo. Então, nós precisamos precificar constantemente os nossos produtos. Quem trabalha no ramo de alimentação está sempre vendo isso, que às vezes você produz bolo, de repente a sua matéria-prima aumenta. Você tem que se colocar um novo preço no seu valor, no seu produto final. E aí uma forma de precificação é o markup, que é você utilizar a precificação com base no custo. Nós fizemos uma simulação da elaboração de um orçamento e falamos como é elaborar esse orçamento, mostramos alguns detalhes até nessa aula sobre a elaboração de um orçamento, falamos sobre a importância de separar conta de pessoa física e conta de pessoa jurídica em toda e qualquer empresa, e reforçando que a empresa ela precisa ter a sua conta e os seus pagamentos muito bem organizados, assim como a pessoa física, porém em locais separados. Falando sobre o plano de negócios, a sua importância e principalmente os detalhes do plano financeiro que está presente dentro do plano de negócio e que permite ao empresário, ao empreendedor, ter uma visão ampla do seu negócio e do possível faturamento que ele possa vir a ter com o seu negócio, para saber se será um negócio lucrativo de sucesso ou não, se vale a pena iniciar o negócio, se vale a pena manter o negócio, caso você faça o plano de negócio depois da abertura, para saber se será uma empresa que trará lucros financeiros. Aqui nós finalizamos a nossa quarta aula e eu agradeço a vocês por estarem aqui nesse final de aula, por podermos juntos estar realizando essa troca de conhecimento e que possamos aprender nessa disciplina e em outras
que vocês estarão acompanhando no curso tudo que vocês precisam para se tornar grandes profissionais. Sucesso!